Reforços no Vasco da Gama e no Botafogo. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes sobre as negociações e fala também sobre a chance de o Corinthians perder Murilo para o Napoli, notícia que esteve na capa dos jornais lá na Itália. Preciso te atualizar também sobre a festa que está sendo preparada pelo São Paulo para Lucas Moura e James Rodrigues, com direito a grande presença de público. As últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais a partir de agora. Antes, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que tá rolando com o seu time do coração para não perder nada. Só apertar esse botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Santos. O coordenador de futebol do Peixe, Paulo Roberto Falcão, deu uma entrevista admitindo que o Santos tentou contratar o William Arão, ex-jogador do Flamengo que está no Fenerbahçe, mas, segundo Falcão, tudo se encaminha para que o Arão se junte mais uma vez a Jorge Jesus, agora trabalhando no Al Hilal. Bora contar também que o Ituano acertou nas últimas horas com o Santos a contratação por empréstimo de Vinícius Balieiro, volante de só 24 anos de idade, revelado na base do Peixe e que tem sido pouco utilizado por Paulo Turra, que vem sendo muito cornetado por torcedores do Santos nas redes sociais. Bora falar sobre Luizito Soares. O efeito do centroavante uruguaio no Grêmio é dos melhores não só dentro de campo. Fora dele, Luizito foi responsável por ampliar o programa de sócios torcedores, que saltou de 60 mil para algo na casa dos 115 mil sócios torcedores adimplentes nesse momento. Quero contar também que o volante Henrique, que desde janeiro do ano passado batalhava com o Cruzeiro em relação a uma rescisão de contrato, ele havia sido dispensado enquanto terminava um processo de recuperação física e cobrava na justiça 10 milhões de reais. Houve um acordo entre as partes. Henrique e Cruzeiro já tem uma forma de pagamento, vai ser feita de forma parcelada. O Cruzeiro vai quitar essa pendência com o atleta. Bora falar também que o River Plate está no mercado e contratando bastante. Um dos principais rivais de clubes brasileiros na Libertadores da América acaba de fechar com o Manuel Lanzini, que era também pretendido ou especulado no Vasco e no Bahia. Chegaram a sugeri-lo no Flamengo, mas não houve grande empolgação. O Lanzini já está contratado e o River Plate não descarta fechar com o Montiel, lateral direito que pertence ao Sevilha. Importante contar que se a janela de transferências no Brasil já se encerrou, na Argentina segue aberta. Para completar o giro de notícias, contar que o PSG contratou o centroavante Gonçalo Ramos do Benfica. Aí você pode estar se perguntando, o que isso tem a ver com o nosso noticiário? Tem muito a ver. É que o Benfica, a partir de agora, vai ao mercado para contratar um centroavante de peso. Chegaram a especular na Espanha que o João Félix, que pertence ao Atlético de Madrid, poderia ser recontratado pelo Benfica, embora não tenha essa característica do 9. Agora sim, a informação que tem a ver com o nosso mercado. Pedro, centroavante do Flamengo, que está em litígio com o Jorge Sampaoli, foi multado e suspenso da partida dessa quinta-feira contra o Olímpia, pode acabar se tornando opção para o Benfica. Estou para te dizer que seria um negócio extremamente interessante para o atleta, até porque o futebol português costuma ser uma excelente porta de entrada para jogadores brasileiros no futebol europeu. E você que pensa sobre Pedro no Benfica, use o espaço para comentário, estou curioso para saber a sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre o São Paulo, que prepara para domingo, no jogo contra o Atlético Mineiro, uma grande festa para recepcionar Lucas Moura e James Rodrigues. A dupla já foi anunciada de forma oficial. James, inclusive, já concedeu a primeira entrevista coletiva. A ideia do São Paulo é reunir cerca de 60 mil torcedores. Venda de ingressos já começou no Morumbi, no próximo domingo, 16 horas, diante do Galo, para que possa ser apresentada de forma oficial diante dos torcedores essa nova dupla. Só que o Lucas Moura, que já está registrado no boletim informativo diário, pretende fazer parte da festa dentro de campo jogando. Ele disse que na temporada passada pelo Tottenham não atuou como poderia, manteve a forma física mesmo no período de férias e está se colocando à disposição para jogar para o comando do Dorival Júnior. É só importante lembrar que nem o James nem o Lucas estão à disposição para o jogo da Sul-Americana. Então, para que eles ganhem algum ritmo de jogo, de olho na partida do dia 16 de agosto, contra o Corinthians, o jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, eles vão ter duas oportunidades. Esse jogo contra o Atlético Mineiro e a partida do fim de semana seguinte contra o Flamengo. Seriam as duas únicas oportunidades para ganhar algum ritmo de jogo e entrosamento com atletas. O James vai precisar de um pouco mais de tempo, não vinha treinando e mantendo a forma física como o Lucas Moura. Só para completar, sobre o São Paulo, vale a lembrança de que o tricolor tirou o Orejuela do Ceará e o mandou para o Independiente Medellín. O clube colombiano vai ficar com o Orejuela por empréstimo até a metade do ano que vem,
a possibilidade de compra está prevista nesse contrato de empréstimo. Orejuela comprado pelo São Paulo em 2021 por 13 milhões de reais. Hora de falar sobre reforços no Botafogo. O líder do Campeonato Brasileiro já havia anunciado nessa quarta-feira a chegada do Matheus Ponte, que é um lateral direito que foi campeão mundial com a seleção sub-20, jogador que veio do Danúbio por 2 milhões de dólares. O Botafogo também fechou nas últimas horas a chegada com o centroavante uruguaio Valentim Adamo. Esse cara tem 21 anos de idade, pertencia ao River Plate do Uruguai e estava emprestado ao Progresso da segunda divisão, atleta de 1,93 m de altura, 9 gols em 18 jogos na segunda divisão uruguaia. O custo da operação R$1,5 milhão por 80% dos direitos econômicos. O Adamo já assinou o contrato com o Botafogo lá no Uruguai para que ele pudesse ser inscrito antes do fechamento da janela, contrato de 3 anos e meio. É importante contar ainda que esse jogador chega para disputar a posição de reserva do Tiquinho Soares com o Janderson e com o Matheus Nascimento. Quem tem sido mais utilizado é o Janderson. O Botafogo também pretende fechar nas próximas horas a chegada do zagueiro angolano Bastos Kisanga. Esse atleta está livre no mercado e não precisava ser contratado antes do fechamento da janela. Vale a lembrança de que atletas que estavam empregados precisavam ser registrados até as 23h59 dessa quarta-feira. Todos os demais desempregados têm ainda um bom período para serem registrados. Bora falar agora sobre o Vasco da Gama, que fechou de forma oficial a chegada do Pablo Vegatti, centroavante argentino de 34 anos de idade. O próprio Belgrano anunciou nessa quinta-feira o repasse em definitivo do atleta, $1,100,000. Belgrano deixou claro na comunicação que a saída se deu porque o Vegatti pediu para ser negociado. Mas não parou por aí. O Rossi, atacante de lado de campo, 30 anos de idade, que já jogou no Vasco em 2019, na oportunidade, 41 jogos, 4 gols e 5 assistências, também foi contratado. Seu último clube havia sido o Al Faisaly, da Arábia Saudita, onde passou as 2 últimas temporadas. O Rossi é aquele atacante de lado que já defendeu vários clubes no Brasil, como Bahia, Internacional, Chapecoense, Goiás, entre outros. Só para arrematar, o Vasco ainda busca outras opções no mercado, agora com jogadores desempregados. Bora falar sobre o Corinthians e a possibilidade de Murilo se mudar para o Napoli. Na semana passada, o Timão recusou uma oferta da Fiorentina de algo na casa dos 12 milhões de euros pelo zagueiro. Agora o novo alvo, ou o novo interessado, é o Napoli. 2 jornais italianos publicaram em suas capas sobre a intenção do Napoli em contratá-lo. A novidade diz respeito ao posicionamento do presidente Duílio Monteiro Alves, que está assegurando que não vende por menos de 20 milhões de euros ou mais de 100 milhões de reais. Duílio tem batido nessa tecla, não quer negociar em hipótese alguma. Antes de gravar esse vídeo, conversei com um dos representantes do Murilo e ouvi que existem sondagens. O staff do jogador está tentando mostrar a esses clubes italianos, entre eles o Napoli, que não adianta fazer proposta inferior a 20 milhões de euros, porque o Corinthians não tem a intenção de negociar. Para arrematar sobre o Timão, queria falar sobre Renato Augusto. Contrato do grande craque do time termina em 31 de dezembro. Outro dia eu conversei com o Renato, ele disse que a tendência é que exista a renovação. Já Duílio Monteiro Alves, depois da vitória contra o News Old Boys na terça-feira, disse o seguinte, abre aspas, não deu tempo de pensar em nada a respeito de renovação. Estamos em jogos decisivos e não quero falar de renovação agora, nem do Renato, nem de ninguém. Vai chegar o momento de sentar e conversar, mas ainda tem a eleição no final do ano, não se sabe o treinador que vem, uma coisa de cada vez. Primeiro tem a fase final da Copa do Brasil, chegamos em fases decisivas da Sul-Americana e ainda tem um Campeonato Brasileiro em que a gente se encontra numa posição nada confortável. Cada coisa na sua hora, não é hora de falar sobre isso. Fecha aspas, Duílio despistando, acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ou o Corinthians está aguardando como o Renato Augusto vai se comportar nessa reta final de temporada para oferecer um novo contrato? Enfim, gostaria de saber a sua opinião a esse respeito. Use o espaço para comentários e opine, beleza? Bora chegar ao final, só lembrar que a partir das 7 horas da noite tem jogo do São Paulo contra o São Lourenço, a gente faz a live um pouquinho mais tarde. Abraço para todos, tchau, tchau.